Todo gaúcho guarda memórias de maio de 2024. A água, os resgates, as pontes interrompidas, a corrente de solidariedade foram dias que mudaram a rotina de milhões de pessoas. Agora, uma pesquisa inédita do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, nos ajuda a entender o tamanho desse impacto. No Simplifica desta semana, vamos te explicar como esse levantamento foi realizado, quais foram os principais resultados e como esses dados podem ser importantes para o futuro do Rio Grande do Sul. Eu sou a Victoria Urbani, comigo estão Helena Moura e Martina Santos. Olá, gurias! E aí, Vicky? Oi, Helena. Oi, quem nos acompanha. Tema super importante, né? A gente vê os reflexos da enchente até hoje. Então, super importante essa pesquisa do IBGE. Tema delicado, sensível e não tem como a gente esquecer um negócio que a gente nunca viu e nunca imaginava passar por isso, né? Aqui, a 1,5 quadra do Parlamento Gaúcho, para cada lado tinha água. Foi um negócio assustador, surreal. E agora, em julho, quando a gente está gravando esse programa, tá chovendo no Rio Grande do Sul, então sempre bate aquele receio de viver tudo isso novamente, mas dessa vez a gente tem mais ferramentas, mais uma rede para que isso não volte a se repetir, né? Faz uma semana que tá chovendo aqui constantemente agora e infelizmente alguns rios já extrapolaram a cota e muitas pessoas também já saíram da casa, né? Já estão desabrigadas. Sempre importante, só para não ficar datado, a gente está gravando dia 27 de julho, então caso aconteçam mais informações que a gente não traga por aqui, a gente está gravando esse programa no dia 27 de julho. Muito bem lembrado, muito bem ressaltado, Martina. Mas afinal, gurias, como é que a gente mede o impacto de uma tragédia? Vamos dar sequência então aqui, né? Quando a gente ouve falar no IBGE, lembramos logo do censo demográfico, aquele levantamento que acontece de tempos em tempos e mostra como vive a população brasileira. Mas dessa vez foi diferente. O Instituto resolveu olhar para um momento muito específico da nossa história recente. O nome dessa pesquisa, gurias, a gente está aqui numa dúvida, tá? É PEERS, P-E-R-S? Não sei, tá? É uma sigla para pesquisa especial sobre as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. P-E-E-R-S. Eu acho que é PERS. PERS? PERS. PERS. Eu confesso que eu li PEERS. Fiquei influenciada pela Vicky, pra mim é PERS. Pra mim é PERS também. Bom, não sei, cada um aí na sua casa vai guardar no seu coração o nome da pesquisa. E o objetivo dela é bem direto, entender de fato o que aconteceu com quem viveu aqueles dias. E olha só, a pesquisa nasceu dentro de uma força-tarefa criada pela Presidência da República para ajudar o Rio Grande do Sul depois da tragédia. O IBGE até criou um laboratório de inovação só para dar conta desse trabalho, chamado de Singed Lab. Também fico meio na dúvida em relação à pronúncia. Singed não, mas Lab, acho que tá certo. Singed Lab, não sei. Singed, eu acho que é. Meio abrasileirado, assim. Agora vamos ficar discutindo todo o programa. Como é que a gente vai pronunciar as siglas? Mas, Vicky, teve uma novidade bem grande no jeito de fazer a pesquisa. Pela primeira vez na história do Instituto, uma pesquisa domiciliar foi feita 100% pelo telefone. Nada de bater de porta em porta, viu? Tudo, a entrevista inteira telefônica. E a coleta começou no dia 15 de setembro do ano passado e foi até 27 de fevereiro desse ano. O estado foi dividido em 7 regiões e cada uma recebeu as ligações em uma época diferente. Começou por Porto Alegre e foi passando por cidades como Caxias do Sul, Santa Maria, Pelotas e Uruguaiana. E não foi pouca gente que deu entrevista não, viu, Martina? Foram mais de 30 mil domicílios entrevistados em 133 municípios que decretaram situação de emergência ou calamidade por causa das chuvas. Para participar, a pessoa precisava ter mais de 14 anos e ter morado naquele endereço na época da enchente.
E esse questionário ele foi bem completo, gurias. Perguntaram sobre danos na casa, falta de água, luz e internet, dificuldade para se locomover, atendimento médico, resgate e também como ficou a situação de trabalho, de estudo e a qualidade de vida de cada família depois de tudo isso. Antes de compartilharmos os resultados da pesquisa do IBGE, que tal a gente fazer a nossa própria pesquisa in loco? Então, vamos com a Raquel Teixeira. Olá, meninas do Simplifica. Como dito anteriormente, em maio de 2024, o Rio Grande do Sul passou pela maior tragédia climática da sua história. 2 anos depois, a pergunta que fica é o que permanece na memória das pessoas que passaram por esse período. E ainda, será que o estado está pronto para uma possível nova enchente? Nós viemos às ruas para saber um pouco mais. Quando tu lembra das enchentes de 2024, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? A primeira coisa que vem à cabeça é que eu me pegou desprevenido e eu estava indo a pé para o Alegrete, porque eu moro numa pensão e lá pegou água também. Aí, como eu não tinha o que fazer, sem saber para onde correr, eu estava indo para o Alegrete, até baixar a enchente, normalizar para poder voltar para Porto Alegre. Perder tudo de novo. Tu vai perder móveis, tu vai perder casa, tu vai perder muita coisa. Porque a gente não sabe se a água vai subir mais, se a água vai baixar. Porque quando abaixa a gente vê a proporção do estrago que fez, né? É um fato inesquecível na cidade, né? Quem passou por isso teve perdas, teve um trauma, né? Toda vez que chove agora no Rio Grande do Sul fica essa lembrança, medo, né? Então, tomara que não repita, né? Que seja uma coisa que todo mundo supere. Do ponto de vista das instituições, né? As instituições funcionaram muito bem, inclusive a própria Assembleia Legislativa, que tem um papel importante nessa retomada de normalidade. Perder tudo, né? Foi uma coisa que eu perdi tudo, perdi minha casa, perdi tudo. Para me reconstruir foi difícil. Agora, né, estou indo aos poucos, ainda na média. E agora tá para vir uma nova enchente, ainda tô com medo, né? Porque agora eu tenho um neném pequeno. E na época que teve enchente eu não tive, daí eu fui para um abrigo, fiquei. Agora eu tô me recompondo aos pouquinhos, né? Tu acha que o Rio Grande do Sul tá preparado para enfrentar uma nova enchente? Olha, segundo as autoridades dizem que está, mas não está descartada a possibilidade de ter outra enchente, apesar de todos os preparativos, né? Que é o que se comenta aí, que eu vejo na internet, no rádio, nos jornais, na TV. Não está preparado. Não. Olha, eu quero acreditar que esteja, né? Que se o pessoal não aproveitou essa experiência, né, para se preparar, se bem que falta muito para a gente organização, mas eu acredito que sim. Eu acho que surgindo outra situação dessa, nós vamos saber proceder, né? Tem alguns comportamentos que essa passagem aí recente nos ensinou. Não. Acredito que se vier uma nova enchente, eu acredito que ninguém está preparado. Acredito que vai ser pior. Muito obrigada, então, a Raquel, que é a nossa correspondente oficial das ruas aqui do Simplifica. E a gente vê que as respostas, né, do pessoal mostram o que o IBGE tentou medir com essa pesquisa. A gente percebe que os impactos não foram só nas ruas alagadas. E então, Vicky, o que dizem esses números? O que essa pesquisa encontrou? Bora lá. Olha só que impressionante, Martina. Segundo o IBGE, mais de 6 milhões de moradores foram afetados pelas enchentes na área pesquisada. Isso em mais de 2 milhões e 300 mil domicílios. E Vicky, em mais da metade dessas casas, 55,5% teve algum tipo de dano na estrutura. Quase 90% registrou alguma ocorrência por causa da enchente, principalmente falta de água e luz, que atingiu quase 67% das residências em algum dos dois casos. E o próximo dado, gurias, me chamou bastante atenção. Em 67,5% dos domicílios, pelo menos um morador teve a saúde mental afetada pela enchente. Na região de Porto Alegre, esse número sobe para 73%. É muita gente, hein? E a pesquisa também classificou o tamanho do estrago nas casas. 81.272 domicílios ficaram destruídos.
3,5%. Outros 190 mil ficaram muito danificados, quase 9%. Somando as situações mais graves, quase 12% das casas ficaram numa condição de máxima precariedade. E, gurias, esse impacto ele não parou só nas casas. Mais da metade das famílias, 58%, disse que teve a vida social ou convívio com parentes e amigos interrompido. E 57% teve dificuldade para chegar no trabalho, na escola ou na creche. E é essa dificuldade de se deslocar que mexeu diretamente na rotina de quem trabalha. O IBGE fez um recorte só sobre isso. Antes das enchentes, mais de 3 milhões de gaúchos com 14 anos ou mais estavam trabalhando. Durante o desastre, 1.700.000 dessas pessoas precisaram parar. Não tinha como, dependendo do lugar que tu mora e trabalha, muitas pessoas não tinham como realmente trabalhar, né? Perderam suas casas. Não tinha nem cabeça pra isso, Não tinha cabeça. E até ia comentar contigo antes, Martina, quando eu tava falando ali do convívio, né? Eu sou de São Gabriel, Martina do Alegrete, então a gente não tinha nem como ir pra casa, porque a 200 estrada, né? Não tinha estrada, 290 ficou interrompida. Pra te ir pra tua casa, tu tinha que ir até Rio Grande, pegar uma balsa, tipo, dava 19 horas, um negócio que não tinha como. Sim, meu pai é veterinário e ele queria vir pra cá pra ajudar nos abrigos e não conseguia, né? Então até esse tipo de ajuda foi difícil pela questão dos transportes e de deslocamento, né? Foi bem complicado, né? Impactou todo mundo de uma forma. Isso que tu falou me lembrou que a minha família, né, que mora no Vale do Taquari, ficou completamente incomunicável. A gente não conseguia nem ter notícias de como é que estava a situação por lá, porque já não tinha nem mais como fazer uma ligação, né? Foram dias de muita sinal. Foram dias de muita apreensão. Não, e todo mundo conhece alguém, né, que perdeu tudo. A nossa coordenadora aqui do programa Simplifica, a Letícia Malman, mora em Canoas e perdeu a água, tomou conta da casa dela. Era de assustar, né? As imagens que ela compartilhava, Muito né? triste. Bom, quer dizer, mais da metade de quem trabalhava antes da chuva, 56%, ficou impossibilitada de trabalhar no período mais crítico da enchente. E eu me incluo nessa porcentagem, gurias, porque a água chegou na minha rua, foi evacuação no prédio e eu tive que ir para a praia, porque não tinha como ficar na minha casa. A minha rua ficou em estado de alerta, assim, mas não chegou a pegar, a gente ia ficar ilhado, mas não chegou aí. Às vezes a água não chegou, mas tu ficou sem luz, sem internet. Exato, foi afetado de outras formas, né? Nem sinal eu tinha no meu prédio. Se eu queria ligar pra minha mãe, não pegava sinal. Sim. Um negócio complicado. E na educação, então, foi ainda mais grave. Quase 80% dos estudantes que frequentavam escola, creche, faculdade, deixaram de ir às aulas por causa das cheias. Bem complicado isso, né, gurias? E tem ainda mais uma conclusão que o IBGE chegou. Quanto maior o dano na casa, maior a chance de a pessoa ter ficado sem trabalho. Entre quem parou de trabalhar, 63% morava em casa com algum dano estrutural. Entre quem não precisou parar, esse número cai para 38%. E mesmo com o mercado de trabalho voltando a um nível parecido com o de antes, a renda não se recuperou do mesmo jeito. 1.450.000 moradores disseram que a renda do trabalho ficou menor na época da coleta, se comparado com antes da enchente. E, gurias, o poder público ele tentou ajudar nessa hora. Segundo a pesquisa, 484 mil domicílios, quase 21% do total, tiveram algum morador que recebeu auxílio financeiro ligado às enchentes. E faz sentido que esse auxílio tenha chegado justamente para quem mais precisava. Entre os domicílios com dano na estrutura, quase 89% recebeu o benefício. Mas nem tudo na pesquisa é sinônimo de piora, viu, gurias? Quando perguntam sobre a qualidade de vida em geral, 56,5% dos moradores diz que ela ficou praticamente igual a de antes da enchente. Ainda assim, quase 25% sentiu piora, contra 17% que sentiu melhora. E os serviços públicos também entraram nessa conta. O acesso à saúde piorou para 22% dos moradores. E o escoamento da água na chuva, que tem tudo a ver com o risco de uma nova enchente, piorou para quase 30%.
E é exatamente esse tipo de informação que transforma a peers, em muito mais do que um retrato do passado. Ela vira ferramenta de planejamento para o futuro. E é aí, gurias, que essa pesquisa chega até o Parlamento Gaúcho. Os dados levantados pelo IBGE servem de base para pensar políticas públicas de reconstrução, de assistência social e, principalmente, de prevenção a novos desastres climáticos. O próprio IBGE diz isso claramente. Os dados coletados de forma experimental vão servir para subsidiar o planejamento de políticas estruturais e a criação de planos de prevenção e resposta rápida. Não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em qualquer lugar do Brasil que venha enfrentar uma tragédia parecida. Isso porque, gurias, infelizmente, a enchente de 2024 não foi uma questão climática isolada. Um estudo que investigou as causas do desastre apontou 11 fatores que ajudaram a agravar a tragédia. Entre eles, o modelo de ocupação do território e a falta de priorização de políticas públicas de prevenção. Nesse cenário que uma pesquisa como a PERS ganha peso, ela não fica só no número de casas destruídas. Ela mostra o efeito em cadeia. Quem perdeu a casa, perdeu a rotina e muito provavelmente teve a saúde mental comprometida. Entender essa cadeia é o primeiro passo para evitar que ela se repita. E 1 ano e meio depois da maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, os números da pesquisa mostram que a reconstrução vai muito além do tijolo e do cimento. E que o custo humano de uma enchente segue sendo pago muito tempo depois da água baixar. A pesquisa completa, com todas as tabelas por região do estado, está disponível no site do IBGE. Fica aqui o nosso convite para conhecer mais esse levantamento que ajuda a entender e também a prevenir os efeitos de um desastre que mudou a vida de milhões de gaúchos. E por hoje é só, gurias. A gente espera, a gente torce que a gente não passe por tudo isso de novo, porque tem várias coisas aqui que a gente não comentou, né, no dia a dia, mas tu ia no mercado, nem água, tudo era limitado. E os efeitos na saúde mental que a gente comentou, eu acho que a gente pode dizer assim, todas nós tivemos a nossa saúde mental afetada. É impossível passar por uma situação como essa e passar ileso, né? Não sentir, mesmo que a gente não tenha perdido nada, a gente se coloca, né, na posição de ver pessoas que a gente gosta, que a gente conhece, passando por isso, perdendo o fruto do seu trabalho, né? Sim, e é uma questão que continua reverberando, né? Agora a gente comentou que a gente está uma semana chovendo sem parar e é impossível não parar para pensar, e se acontecer de novo, o que vai acontecer? O gaúcho ficou muito traumatizado quando começa a chover, né? Então a gente vê que não é uma coisa que deu e passou, continua reverberando, né? Não, e outra coisa, a gente fala dessa tragédia de maio de 2024, mas em setembro, se eu não me engano foi setembro de 2023, a gente também já tinha passado por uma enchente, alguns municípios já tinham sido bem afetados. Depois em novembro, se eu não me engano. Mussum ali, Estrela, Encantado, e depois de novo. Então, assim, que nem vocês estavam falando, a gente fica guardando dinheiro para comprar ali uma casa, parcela, os móveis, e aí vem essa chuva e leva tudo. Então, tu reconstruir a tua casa inteira, né? As fotografias, gurias. Né? A gente tipo, os viu histórias, memórias, tudo por água abaixo. E a gente viu também, a gente falou agora de alguns municípios, Roca Salles, ficou uma cidade prejudicada. Hoje a cidade já não é nem mais a mesma, né? Sim. Muito triste, mas assim, que a gente não passe por isso de novo. Então tá. Bom, agora vamos com a equipe que faz esse programa junto com a gente. Na direção de imagens temos o Fernando Loureiro, na operação de câmera Wagner Lacerda, na edição e operação de áudio Luciano Pinheiro e Wagner Gomes. No TP, quem está no TP hoje? Levi Góes! Tu falou errado, teria que ter falado. No TP, Levi Góes. Falei sobre o nome dele certo, né? Falou. Tá, Eva, acertei. Quem mais, gurias? Na edição de vídeo, Marcelo Suzin. Na coordenação, Letícia Malman e Luciane Fagundes. Então, é isso. Até semana que vem. Tchau.
Música